A cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é normalmente vista como uma cidade tranquila e pacata. As ruas arborizadas, as casas bem cuidadas e a sensação de segurança são características que a tornam lugar de acolhimento. No entanto, em julho de 2022, essa paz foi bruscamente interrompida por um crime que chocou a comunidade e deixou um rastro de dor e sofrimento. Jéssica Mayara Balog, uma jovem mãe de 23 anos, e seu bebê, Theo Pereira, de apenas 3 meses, foram brutalmente assassinados em seu próprio lar. O crime não apenas devastou uma família, mas também abalou uma cidade inteira, revelando a complexidade e a dor que envolvem casos de violência doméstica extrema. O julgamento de Kelber Henrique Pereira, acusado desses assassinatos, aconteceu após meses de investigação e busca por justiça. O caso de Jéssica e Theo não é apenas uma tragédia pessoal, mas também um reflexo das profundezas da violência que muitas vezes se esconde por trás das portas de lares aparentemente comuns. Neste vídeo, vamos mergulhar nas circunstâncias que levaram a essa tragédia, refletir sobre suas implicações, principalmente humanizar as vítimas que, em meio ao caos, perderam suas vidas de maneira cruel e irreparável. À medida que seguimos em direção ao julgamento de Kelber, é essencial lembrar que, por trás dos números e dos processos jurídicos, existem pessoas reais que sofreram e perderam algo impossível de recuperar. Jéssica e Theo, como tantos outros, eram mais do que apenas vítimas. Eles eram seres humanos, com sonhos, amores e vidas que foram interrompidas de forma trágica e violenta. Antes que a tragédia abalasse a vida de Jéssica Mayara Balog e seu filho, Theo, havia uma rotina simples, mas cheia de amor, comum a de muitas famílias jovens. Jéssica, com seus 23 anos, era uma jovem cheia de sonhos e esperanças. Ela se dedicava ao seu filho, embora enfrentasse os desafios da maternidade, sempre encontrava tempo para demonstrar o carinho que nutria pelo bebê, Theo. O menino, com seus 3 meses de vida, era o centro de seu universo, o reflexo do seu amor incondicional e sua razão de ser. Jéssica vivia com Kelber Henrique Pereira, seu companheiro de longa data. Aparentemente, como muitas outras famílias, tudo parecia estar bem. A vida cotidiana se desenrolava com os momentos de cumplicidade e os desafios da rotina, com os altos e baixos que todo relacionamento enfrenta. Kelber, embora presente na vida da família, parecia ser uma figura reservada e, conforme o tempo passava, algumas fissuras começaram a se formar, sinais que nem sempre eram visíveis para quem estava fora da casa. Porém, o que muitos não sabiam era o turbilhão silencioso que se passava nas entrelinhas do relacionamento. Jéssica, como mãe dedicada, se preocupava com a estabilidade emocional de sua família. Ela via o futuro de seu filho como um campo fértil para o amor, aprendizado e oportunidades. Contudo, os fatores que a cercavam, especialmente o comportamento de Kelber, começaram a pesar mais do que qualquer um poderia imaginar. Os pequenos momentos de afeto, como Kelber pegando Theo no colo, eram intercalados com episódios de tensão. Em sua maioria, a vida da família era marcada pelo ciclo constante de cuidar, crescer e esperar, mas o que parecia ser uma vida normal estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Jéssica e Kelber, como qualquer outro casal, também enfrentavam suas dificuldades, mas o descontrole emocional de Kelber se tornaria um elemento determinante no desenrolar dos acontecimentos. Apesar das tensões que, de certa forma, começaram a se acumular ao longo dos meses, Jéssica sempre procurava manter a paz dentro de casa. Ela tentava buscar soluções, falava sobre o futuro e sobre a necessidade de manter uma boa relação pela saúde emocional de seu filho. No entanto, a dificuldade de Kelber em lidar com suas próprias emoções e impulsos acabaria se tornando um fator determinante para a tragédia que estava prestes a acontecer. A noite do crime, aquela fatídica noite de julho de 2022, parecia ser apenas mais uma em meio à rotina da família. Porém, naquele momento, os sinais que haviam sido ignorados, as pequenas rachaduras na convivência de Jéssica e Kelber, se tornaram irreversíveis. A violência que se desdobraria no interior daquele apartamento em Blumenau teve início de maneira sutil, mas devastadora. Kelber havia passado o dia em casa, como em outros momentos.
A rotina de cuidados com o filho mais velho e os compromissos domésticos seguiam seu curso. No entanto, o clima dentro da casa estava longe de ser harmonioso. Jéssica, preocupada com o comportamento de Kelber, tentava, mais uma vez, buscar diálogo. Ela sabia que o uso de drogas estava afetando seu parceiro e, consequentemente, a dinâmica familiar. A relação, que já estava marcada por altos e baixos, agora se via na linha tênue entre o amor e o desespero. Naquela noite, Kelber consumiu cocaína, um ato que parecia ser o estupim para o descontrole emocional que tomaria conta dele. Segundo o depoimento à polícia, a situação começou quando Jéssica pediu a Kelber para parar de usar a droga, preocupada com o impacto que aquilo teria em sua saúde e no bem-estar da família. Apesar da tentativa de diálogo, Kelber não respondeu da maneira que ela esperava. Após jogar parte da droga fora, Kelber tentou, de maneira forçada, manter a calma. A família seguiu com a rotina habitual. Tomaram banho, colocaram as crianças para dormir e se deitaram. O bebê Theo estava no berço, tranquilo, enquanto o filho mais velho estava ao lado dos pais, em um ambiente que, aparentemente, era seguro e acolhedor. No entanto, a tranquilidade era uma ilusão. À medida que a noite avançava, Kelber foi tomado por um turbilhão emocional. Em uma explosão de raiva e frustração, ele acordou no meio da madrugada. Com um movimento impulsivo, atacou Jéssica. Ela estava de costas, dormindo, sem saber o que acontecia. Kelber, com a fúria que se acumulava dentro de si, a asfixiou. Quando percebeu que ela ainda não havia morrido, ele a golpeou com uma faca na região do pescoço, tentando, na sua mente perturbada, concluir o que começara. A brutalidade do ato foi extrema. Kelber, tomado pela raiva, parecia ter perdido o controle completo sobre si mesmo. Mas o pior estava por vir. Quando ele se deu conta de que havia matado Jéssica, o bebê Theo acordou. O choro do pequeno, desesperado e sem entender o que estava acontecendo, foi mais do que Kelber pôde suportar. O menino, com apenas 3 meses de vida, dependia completamente da mãe para sua sobrevivência. Mas agora ele estava sozinho, e a dor da perda tomava conta do homem que antes havia sido seu cuidador. Em um ato de crueldade indescritível, Kelber, em seu desespero e em um acesso de violência incompreensível, também matou o próprio filho. Ele usou a mesma faca para tirar a vida de Theo, que já não tinha chance de se proteger ou compreender a tragédia que estava se desenrolando. Aquela noite, que começou como uma simples noite de sono, transformou-se em um pesadelo. A vida de 2 pessoas foi ceifada e a dor do crime teria consequências irreversíveis, tanto para a família de Jéssica e Kelber quanto para toda a comunidade que ficou chocada com a brutalidade do que aconteceu. O descontrole de Kelber, alimentado pela violência e pelo uso de drogas, foi catalisador que destruiu vidas e desmoronou um lar que, à primeira vista, parecia ser comum, mas estava cheio de tensões que ninguém imaginaria alcançar tal culminância. O assassinato de Jéssica Mayara Ballock e de seu filho Theo não deixou apenas um vazio irreparável na vida de seus familiares, mas também abalou profundamente a comunidade de Blumenau, cidade no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde a tragédia ocorreu. O crime, marcado pela brutalidade e pela violência, fez com que os moradores ficassem em estado de choque, tentando compreender como algo tão horrível poderia acontecer ali, em um lugar onde o cotidiano parecia tão comum. Jéssica e Kelber, embora levassem uma vida simples, eram conhecidos na região. Ela, jovem e cheia de sonhos, era vista por muitos como alguém com um futuro promissor, enquanto ele, apesar das dificuldades, parecia se esforçar para ser um bom pai e companheiro. A tragédia que os envolveu não apenas tirou vidas preciosas, mas também interrompeu um futuro que, para todos ao redor, parecia estar apenas começando. Quando os corpos de Jéssica e Theo foram encontrados, o impacto nas pessoas próximas a eles foi devastador. Amigos e familiares, que até aquele momento estavam acostumados com a rotina diária de convivência, se viram paralisados pela dor. Muitos se perguntavam como poderia alguém que compartilhava o mesmo espaço, o mesmo ambiente familiar, ser capaz de cometer tamanha crueldade. A história de Jéssica e Kelber, até então simples, virou uma tragédia que todos tentaram, sem sucesso, entender. A cidade de Blumenau,
Conhecida por ser uma comunidade unida e acolhedora, jamais imaginaria que um crime como aquele aconteceria dentro de suas fronteiras. Aquilo parecia um pesadelo que havia tomado conta de um lugar onde os moradores conheciam e confiavam uns nos outros. O choque tomou conta não apenas dos amigos mais próximos, mas também das pessoas que, por acaso, cruzavam com a família em supermercados, escolas e eventos locais. A questão da violência doméstica, que em muitos casos é tratada de maneira invisível, começou a ser discutida de forma mais aberta. A tragédia trouxe à tona a necessidade de se falar sobre os limites da convivência familiar e a forma como comportamentos abusivos, muitas vezes camuflados, podem ter consequências irreparáveis. O caso de Jéssica e Theo se tornou um ponto de reflexão para todos. O quanto, em muitas situações, as pessoas estão cientes do que acontece dentro dos lares, o quanto podemos ajudar aqueles que estão em perigo e precisam de apoio para escapar do ciclo de violência. O impacto não se limitou apenas ao círculo familiar. Instituições e organizações locais, focadas no combate à violência doméstica, foram forçadas a repensar suas estratégias de prevenção e apoio. O caso de Jéssica e Theo fez com que muitos olhassem para a situação de outras mulheres e crianças em situações similares. Foi um alerta para que a sociedade, como um todo, se unisse na luta contra o abuso e a violência, dando espaço para a denúncia e a proteção de vítimas. A cidade, apesar do pesar coletivo, começou a se reorganizar. Com o caso em mente, muitos começaram a colaborar de maneira mais ativa, contribuindo para que as histórias de violência doméstica não ficassem mais nas sombras. Blumenau, que nunca imaginou vivenciar algo tão cruel, passou a se questionar e se fortalecer na busca por formas de evitar que novas tragédias acontecessem. O impacto na comunidade foi profundo, mas também gerou um movimento de conscientização que teve, pelo menos, o mérito de tornar as pessoas mais vigilantes e dispostas a ajudar a prevenir a violência doméstica. No entanto, o vazio deixado pela perda de Jéssica e Theo é algo que nunca poderá ser preenchido, e a dor de seus familiares continua sendo uma marca indelével na história daquela comunidade. A descoberta dos corpos de Jéssica Mayara Balogh e do bebê Theo em julho de 2022 marcou o início de uma complexa investigação, na qual a polícia de Blumenau buscava entender os detalhes por trás de um crime tão brutal e incompreensível. A cena do crime, o comportamento de Kelber após os assassinatos e as pistas encontradas, tudo contribuiu para um caso repleto de mistérios, que logo ganharia grande atenção da mídia e da comunidade local. Quando os investigadores chegaram ao apartamento onde a família morava, encontraram uma cena que só poderia ser descrita como aterradora. Jéssica, ainda jovem, e o bebê Theo haviam sido mortos com extrema violência. A relação entre as vítimas e o réu, Kelber Henrique Pereira, era evidente, mas o motivo por trás da tragédia parecia muito mais complexo do que uma simples briga de casal. O que poderia ter levado um homem a cometer tamanha crueldade com a mãe de seus filhos, se com um bebê indefeso? O depoimento de Kelber à polícia logo após sua prisão foi um dos elementos-chave na investigação. Ele relatou que o crime aconteceu após uma noite em que havia consumido cocaína. A substância, segundo ele, havia alterado seu comportamento e o que começou como uma discussão aparentemente banal entre ele e Jéssica logo se transformou em um ato de violência impensável. Kelber, em seu relato, afirmou que, após o consumo da droga, a conversa com Jéssica se tornou mais tensa. Ela, preocupada com o uso de cocaína, pediu que ele parasse. Esse pedido, no entanto, foi o estupim para uma explosão de raiva. Durante a madrugada, depois que ambos foram dormir, Kelber acordou em um estado de confusão e descontrole emocional. Ele atacou Jéssica enquanto ela dormia, asfixiando-a até que ela perdesse os sentidos. Após isso, ele a golpeou com uma faca, ferindo-a mortalmente. Quando percebeu que ela estava morta, o bebê Theo acordou e começou a chorar, o que provocou ainda mais desespero nele. Em um impulso impulsivo e sem pensar nas consequências, ele também matou o filho. O relato de Kelber, embora extremamente perturbador, ajudou a polícia a entender como os eventos se desenrolaram naquela noite. Além do depoimento do réu, a perícia realizada no local e os resultados das autópsias confirmaram a brutalidade do crime. As vítimas apresentavam múltiplas facadas, sinais claros de violência extrema, e as circunstâncias indicavam um ato de feminicídio, com características de homicídios qualificados por motivo torpe e crueldade.
A polícia também descobriu que Kelber, após cometer os assassinatos, fugiu com o filho mais velho do casal, de 1 ano e 10 meses na época. Esse desaparecimento causou ainda mais tensão, pois, até o momento da fuga, o menino estava listado como desaparecido. A investigação se estendeu por dias, com as autoridades tentando localizar Kelber e o bebê. O caso tomou uma grande proporção quando ele foi encontrado em Minas Gerais com os avós paternos, aparentemente sem ferimentos. A descoberta do menino vivo foi um alívio, mas ao mesmo tempo, ele era agora uma testemunha involuntária de um dos crimes mais horríveis da história recente da cidade. A investigação, marcada por detalhes cruéis e um relato perturbador do réu, não só expôs o lado sombrio de uma relação aparentemente normal, mas também levantou questões sérias sobre o impacto das drogas, da violência doméstica e da saúde mental na dinâmica familiar. A busca pela verdade, no entanto, estava apenas começando, e o caso continuaria a se desenrolar no tribunal, com a sociedade aguardando ansiosamente por respostas e justiça. O julgamento de Kelber Henrique Pereira, marcado para ocorrer em 22 de fevereiro de 2025, é aguardado com grande expectativa pela comunidade de Blumenau e por todos os envolvidos no caso. O processo não apenas busca justiça para as vítimas, Jéssica Mayara Ballock e o pequeno Theo, mas também promete trazer à tona uma realidade dolorosa sobre a violência doméstica, a influência das drogas e o impacto devastador que esses fatores podem ter sobre uma família. Kelber, acusado de 2 homicídios qualificados e de um feminicídio, é o principal réu no caso. As acusações contra ele são graves e detalham a crueldade com que ele agiu na noite de 24 de julho de 2022. A defesa do réu, em uma tentativa de mitigar a gravidade dos atos cometidos, afirmou que a situação foi uma explosão emocional motivada pelo uso de drogas e pela confusão mental resultante. Segundo seus advogados, ele agiu em um estado de descontrole, o que poderia ser levado em consideração durante o julgamento. Por outro lado, a acusação, representada pelo Ministério Público, está determinada a evidenciar o caráter cruel e desproporcional do crime cometido. A promotoria ressaltou que Kelber agiu com premeditação, atacando Jéssica enquanto ela dormia, depois de matá-la, voltando a cometer o mesmo crime contra o filho de 3 meses. A acusação de feminicídio, somada à qualificação do homicídio, denuncia a violência extrema que ele empregou contra suas vítimas e a frieza com que cometeu os assassinatos. Além dos crimes de homicídio e feminicídio, Kelber também é acusado de ter matado seu filho com motivo torpe. O que torna essa acusação ainda mais repulsiva é o fato de que, ao contrário de buscar ajuda ou tentar proteger seu filho, ele deliberadamente tirou a vida do bebê, com a intenção de garantir que não restasse testemunha do horror que havia causado à mãe. Este ato, sem dúvida, aprofundou a tragédia, tornando o crime ainda mais cruel aos olhos da sociedade. O caso, ao ser levado a julgamento, se transforma em um espelho da triste realidade da violência doméstica que muitas vezes acontece de maneira silenciosa, sem que a sociedade perceba os sinais de perigo iminente. Em casos como o de Jéssica e Theo, os indícios de que algo estava errado eram claros. O histórico de abuso de drogas por parte de Kelber e a violência que se escondia por trás de uma fachada de normalidade. A tragédia, agora registrada na memória de todos os que acompanharam o caso, é um lembrete doloroso do quanto é fundamental estar atento a esse sinal, de buscar ajuda para interromper o ciclo de violência. O julgamento, portanto, não se resume apenas a uma questão de responsabilidade penal. Ele carrega consigo a necessidade de reflexão sobre a construção de uma sociedade que combate a violência doméstica, acolhe as vítimas e não permite que essas tragédias se repitam. A decisão do tribunal será decisiva para que se estabeleça uma medida de justiça que, embora nunca traga de volta as vidas perdidas, possa proporcionar algum alívio e compreensão para aqueles que sofreram com a dor desta irreparável perda. Jéssica e Theo serão lembrados não apenas pelas circunstâncias trágicas que marcaram suas vidas, mas pela oportunidade que suas histórias oferecem para a transformação. Enquanto suas vozes foram silenciadas pela violência de forma tão abrupta e cruel, o eco dessas vozes continua a ser sentido em cada discussão sobre violência doméstica, abuso psicológico e a falta de assistência à saúde mental. A dor da perda é profunda, mas, ao mesmo tempo, essa dor tem impulsionado milhares de pessoas a refletir sobre o que precisa ser mudado, a questionar os próprios comportamentos, a buscar maneiras de prevenir que outras tragédias como esta aconteçam.
A memória de Jéssica é uma lembrança constante de como, muitas vezes, os sinais de alerta de violência doméstica são ignorados ou minimizados até que seja tarde demais. Sua história lembra à sociedade que, para cada mulher que sofre em silêncio, há uma rede de pessoas que precisam se conscientizar de sua responsabilidade e de seu papel na proteção das vítimas. É um apelo para que todos, seja como indivíduos ou como membro da comunidade, se tornem mais vigilantes, mais solidários e mais proativos em ajudar a combater a violência. Por outro lado, Theo, um bebê de apenas 3 meses, representa a pureza e a vulnerabilidade que muitas vezes são alvos da violência doméstica sem que ninguém se dê conta. Sua morte trágica é um símbolo da necessidade de proteção incondicional para os mais vulneráveis. Cada criança que cresce em um ambiente violento ou negligente é uma vítima potencial, e é imperativo que a sociedade não apenas se sensibilize, mas também se organize para garantir que crianças como Theo nunca mais tenham seus direitos negados dessa maneira. A perda de Jéssica e Theo é irreparável, mas sua memória pode se tornar a chama que alimenta a luta por um futuro onde histórias como a dele sejam exceções, e não a regra. A conscientização gerada por esse caso é apenas o começo de uma jornada mais longa, mas essencial. As vítimas de violência não devem ser esquecidas. Elas precisam ser lembradas para que possamos criar um mundo mais seguro e acolhedor. Portanto, ao refletir sobre o caso de Jéssica e Theo, é fundamental que continuemos a honrar suas memórias, não apenas com lágrimas e lamentações, mas com ações concretas. Que a dor da perda se transforme em força para a mudança. Que o legado deles inspire todos a se engajar na luta contra a violência doméstica e a garantir que, no futuro, mais vidas não sejam perdidas de forma tão trágica e desnecessária. A memória de Jéssica e Theo nos chama a agir. Mais do que nunca, é a nossa responsabilidade fazer o que estiver ao nosso alcance para impedir que outra família enfrente o mesmo destino. Não deixe de ativar as notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos e contribuições que podem fazer a diferença. Juntos, podemos ajudar a espalhar mensagem de empatia, apoio e transformação. Se inscreva agora e faça parte dessa conversa importante.